A lendária figura nórdica Ragnar Lothbrok, um herói viking semi-mitológico, rei e explorador, continua a cativar a imaginação de pessoas ao redor do mundo com suas façanhas ousadas e sua personalidade grandiosa. Um dos aspectos mais intrigantes de seu legado está no profundo impacto que ele teve sobre seus filhos. Através de suas ações, crenças e ensinamentos, Ragnar Lothbrok moldou o destino de seus muitos filhos, o que teria um efeito profundo nas terras que eles invadiriam. O legado de Ragnar continua a perdurar através das ações e personalidades de seus filhos, mostrando o impacto duradouro que uma figura lendária pode ter na formação da história. As expedições marítimas de Ragnar o levaram tão ao norte quanto a Finlândia e algumas áreas da Rússia. As lendas registram que ele aventurou-se até Paris, saqueou no Helesponto e além. Esses ataques tornaram Ragnar talvez um dos vikings mais famosos da história. Inúmeras histórias nas sagas relatam as façanhas de Ragnar, desde vingar seu avô até matar reis e criaturas mitológicas, além de duelar com campeões guerreiros ao lado de seus muitos filhos. Essas são apenas algumas das histórias que cercam essa figura lendária. No entanto, muitos guerreiros encontram seu fim e Ragnar subestimou o rei Ela da Nortúmbria ao atacar o rei inglês, mas sua frota viking foi capturada. Ragnar, sendo um dos reis vikings mais famosos e temidos da época, foi executado cerimonialmente ao ser jogado em um poço de cobras, onde foi devorado vivo. Seu fim foi descrito no Gesta Danorum. Assim, um conquistador dos mais gloriosos morreu como prisioneiro. Uma lição de que nenhum homem deve confiar demais na sorte. A morte de Ragnar teria um impacto profundo na terra dividida da Inglaterra, pois seus filhos estavam vindo para vingar sua morte. Os filhos de Ragnar se uniriam e trariam para a Inglaterra uma força que não era vista desde a época dos romanos, mais de 800 anos antes. Esta é a história dos filhos de Ragnar e suas façanhas, e de como a morte de seu pai os uniria por um tempo. Ivar, o sem-ossos, nascido Ivar Ragnarsson, era filho do lendário rei e guerreiro Ragnar Lothbrok, e sua mãe era a vidente chamada Elslaug. Ele nasceu em algum momento do século IX. Seus pais eram duas figuras lendárias na história escandinava, então Ivar precisaria ser grandioso para construir seu próprio legado, distinguindo-se de seu pai, Ragnar, e de seu lendário avô Sigurd, que dizem ter matado o dragão Fafnir. De acordo com a saga de Ragnar, a falta de ossos de Ivar foi resultado de uma maldição. Sua mãe, Elslaug, era a segunda esposa de Ragnar e possuía poderes de feitiçaria e premonição. Ela avisou ao seu novo marido que eles deveriam esperar 3 noites antes de consumar o casamento, mas Ragnar foi dominado pelo desejo e não deu ouvidos às suas palavras. A saga diz: 3 noites juntos, mas ainda separados, devemos esperar sem ainda adorar os deuses. Isso salvaria meu filho de um dano duradouro, pois sem ossos ele seria, se o concebesse agora. O apelido de Ivar era Ivar, o sem ossos. Nenhuma fonte histórica nos diz diretamente por que ele era chamado assim. No entanto, existem algumas explicações, e entre elas está o fato de que os vikings eram bem conhecidos por seus apelidos irônicos. Ivar pode ter sido um viking gigante com mais de 1,95 metros de altura. Talvez até perto de 2,10 metros, com ossos obviamente enormes. Outra explicação simples é que ele pode ter sido hipermóvel, e a última é que ele pode ter nascido com ossos frágeis. Como na saga de Ragnar, disse que Ivar não conseguia andar e precisava ser carregado para todos os lugares. Seu nome pode derivar da palavra latina para odiado, já que ele era odiado pelos cristãos em toda a Grã-Bretanha, pois dizia-se que ele os torturava até a morte se não renunciassem à sua fé. No entanto, sua maldição pode ter sido várias coisas, por exemplo, seu ódio pelos cristãos e sua maldade para com eles, seus ossos fracos, ou talvez algo completamente diferente. O primeiro desafio de Ivar em sua vida ocorreu quando ele ainda era um menino.
Seu pai, Ragnar, havia acumulado muitos inimigos em suas campanhas militares, e Saxo Gramático escreveu: os jutos e escanianos foram inflamados com um fogo inextinguível de sedição. Eles negaram o título de rei a Ragnar e concederam a um certo Haroldo o poder soberano. Ragnar, achando-se desprovido de todos os recursos, passou a buscar ajuda de pessoas de todas as idades. Ele reuniu os fortes e os fracos todos juntos, e não teve vergonha de colocar alguns velhos e meninos entre as fileiras dos fortes. Assim, ele primeiro tentou esmagar o poder dos escanianos no campo de batalha. Aqui, ele travou uma dura batalha contra os rebeldes. Aqui também Ivar, o desossado, atendeu ao chamado de seu pai para a guerra. Embora estivesse em seu 7º ano, ele lutou bravamente e mostrou a força de um homem no corpo de um menino. Esta foi a primeira vez que Ivar se destacou em batalha. O restante da infância de Ivar não foi registrado na história. No entanto, mais tarde na vida de Ivar, quando já era um homem, Ragnar o levou como guia, já que ele conhecia a região de York. Aqui, ele desembarcou suas forças e, após uma batalha que durou 3 dias, ele esmagou as forças do rei Ela. Ele e o restante de seu exército então recuaram. O episódio custou muito sangue aos ingleses e muito pouco aos dinamarqueses. Depois, Ivar acompanhou seu pai Ragnar e seus irmãos até a Irlanda. Então eles mataram o rei Melbrick, sitiaram Dublin, o que resultou na rendição deles, e tomaram todas as suas riquezas. Ivar estava rapidamente aprendendo com seu pai Ragnar o que significava ser um viking. No entanto, uma tragédia aconteceria. Ragnar Lothbrok foi capturado e morto pelo rei Ela, sendo jogado em um poço de cobras. Ivar então pensaria apenas em vingança para apaziguar o espírito de seu pai. Ivar sabia que o rei Ela precisaria morrer por suas mãos. Além de ser um guerreiro endurecido pela batalha, Ivar também era incrivelmente inteligente, e ele escolheu ser astuto em vez de ousado, tentando um truque sagaz. Sobre o rei Ela, implorando por um compromisso de paz, ele pediu uma faixa de terra, e conseguiu o que queria para o rei Ela, supondo que isso lhe custaria pouco, e achando-se feliz que um inimigo tão forte pedisse um pequeno favor em vez de um grande. Ivar também jurou nunca travar guerra contra o rei Ela. Mas a vingança de sangue de Ivar significava muito mais para ele do que sua palavra a um rei saxão. Ivar iria lentamente reunir suas forças em sua nova terra sem oposição e então cercaria York e a tomaria para si. Ivar agora tinha uma base em terra firme, o que se mostraria vantajoso para seu plano. Enquanto Ivar reunia seu exército nas sombras, seus irmãos chegaram com uma frota de 400 navios e, com um desafio aberto, declararam guerra ao rei Ela. Eles fizeram isso no momento determinado. Ivar se encontraria com seus irmãos, pois a vingança os havia reunido. Esse foi o maior exército viking a pisar na Inglaterra, e eles ficaram conhecidos como o Grande Exército Pagão, liderado pessoalmente por Ivar e seus irmãos. Ivar e seus irmãos aguardaram o momento certo em sua fortaleza. Então, decidiram marchar para o norte para invadir a Nortúmbria. O grande exército pagão saqueou novamente York para provocar o rei Ela a enfrentar os vikings. Segundo o plano de Ivar, os vikings fingiram recuar, o que fez com que os nortúmbrios os perseguissem. Isso permitiu que o exército do rei Ela fosse cercado, o que resultou em um massacre. Diziam que os filhos de Ragnar lutaram com uma fúria quase em transe, talvez até mesmo no estado de berserker. Ivar e seus irmãos conseguiram capturar o rei Ela vivo e ficaram felizes, pois tinham algo sinistro reservado para o rei que matou seu pai. Ivar e seus irmãos ordenaram que o rei Ela fosse executado ritualmente usando a águia de sangue. A carne das costas dele seria cortada com uma faca, expondo sua caixa torácica. As costelas então seriam quebradas para que seus pulmões fossem puxados para fora, formando uma espécie de asa, daí o nome Águia de Sangue.
Ivar e seus irmãos então se alegrariam, pois haviam acabado de derrotar seu inimigo mais implacável. Eles se alegrariam ouvindo as histórias de glória e triunfo uns dos outros. O rei Ela estava morto e Bjorn e Sigurd voltaram para seus próprios reinos. O grande exército pagão havia acabado de conquistar o antigo reino da Nortúmbria, e Ivar instalaria um governante fantoche chamado Egberto, que atuaria como um mero cobrador de impostos, para financiar ainda mais as invasões do exército. De acordo com a crônica anglo-saxônica, o grande exército pagão de Ivar moveu-se para o sul a partir de York no ano de 868 e estabeleceu seus quartéis de inverno na Mércia, em Nottingham. A chegada dos vikings ali marcou a primeira ameaça registrada ao coração da Mércia. O rei Bucred da Mércia pediu ajuda ao rei Ethelredo de Wessex e ao seu irmão Alfredo, que mais tarde seria conhecido como Alfredo o Grande. Os exércitos combinados da Mércia e de Wessex se reuniram diante da posição dinamarquesa. Ivar percebeu que estava em menor número e não podia esperar vencer uma batalha campal. Em vez disso, Ivar usou sua astúcia mais uma vez e garantiu a paz. Isso se tornou o Tratado de Nottingham. Henrique de Huntingdon, escrevendo quase 250 anos depois, descreveu a resposta de Ivar. Ivar, então, vendo que toda a força da Inglaterra estava reunida ali e que seu exército era o mais fraco e estava ali, encurralado, recorreu a palavras suaves, astuto como uma raposa, e conseguiu conquistar a paz e a confiança dos ingleses. Ele então voltou para York e permaneceu lá por 1 ano com toda a crueldade. Sob a proteção dessa paz, Ivar entrou na Mércia com seu exército e seu irmão, Ubbi Ragnarsson. Mas seu objetivo era subjugar o reino da Anglia Oriental. De acordo com a vida de Santo Edmundo, escrita por Abu a-Fluri, foi isso que aconteceu quando as forças vikings entraram na Anglia Oriental. Ivar invadiu o país de repente como um lobo e matou o povo, homens, mulheres e crianças inocentes. Logo depois, ele enviou ao rei Edmundo da Anglia Oriental uma mensagem ameaçadora dizendo que ele deveria se submeter à sua autoridade se quisesse preservar sua vida. O mensageiro foi até o rei Edmundo e anunciou ousadamente a mensagem de Ivar. Ivar, nosso rei, audacioso e vitorioso em terra e mar, ordena que você compartilhe seus tesouros de ouro escondidos e entregue suas posses ancestrais a ele, e que você se torne seu rei vassalo. Se quiser continuar vivo, já que não possui forças capazes de resistir a ele. Edmundo respondeu: nunca nesta vida Edmundo se submeterá a Ivar, o líder pagão, a menos que ele primeiro se submeta ao Salvador Cristo. O grande exército pagão, então, sob o comando de Ivar, dizimou as forças de Edmundo em uma batalha sem nome perto de Thetford. Edmundo supostamente sobreviveu à batalha e retornou ao seu salão para aguardar a chegada de Ivar, o rei e senhor da guerra. O rei Edmundo, contra quem Ivar avançou, estava dentro do seu salão. O ímpio então amarrou Edmundo e mandou que o espancassem com varas. Depois ele foi açoitado. Entre as chicotadas, Edmundo clamava com verdadeira fé no Salvador Cristo. Por causa de sua fé, porque ele clamou a Cristo para ajudá-lo, os pagãos ficaram furiosamente irritados. Então eles atiraram lanças nele como se fosse um jogo, até que ele ficou completamente coberto, parecendo os espinhos de um ouriço. Quando Ivar viu que o nobre rei não abandonaria Cristo, mas com fé resoluta o invocava, ele ordenou que Edmundo fosse decapitado, e os pagãos assim o fizeram. Enquanto Edmundo ainda clamava por Cristo, os pagãos arrastaram o homem santo para a morte e com um só golpe cortaram sua cabeça. Ivar queria testar a fé do rei Edmundo para ver se o Deus dele interviria para salvar o rei. O irmão de Edmundo, Edwald, fugiu para Dorset e tornou-se eremita devido ao medo que Ivar havia instaurado no país. Ele abandonou sua linhagem real. Assim, Ivar pôs fim à dinastia real da Anglia Oriental. O rei Edmundo da Anglia Oriental havia acabado de ser morto cerimonialmente,
agora conhecido na história como Santo Edmundo, o Mártir. Sua história virou lenda, pois ele se recusou a se tornar um rei fantoche para Ivar e não renunciou ao seu Deus diante da morte certa. O cronista e monge inglês Simeão de Durham escreveu sobre o reinado de terror de Ivar. Por toda parte, destruiu igrejas e mosteiros com fogo e espada. Quando partia de um lugar para outro, não deixava nada de pé além de paredes sem teto. Ivar então retornou a York, deixando o exército viking sob o controle conjunto de seus irmãos Halfdan e Ubbi. No ano de 870, os irmãos de Ivar pediram paz na Inglaterra. Ivar, no entanto, não conseguiu ficar parado e então foi para a Escócia e travou guerra. Nessa empreitada, ele contou com a companhia de Olaf, o Branco. Foi um ataque conjunto. Olaf navegou pelo rio Clyde com uma grande frota de drácares com cabeças de dragão e Ivar seguiu para o norte e noroeste a partir de York. Eles se encontraram em Dumbarton Rock, uma fortaleza dos bretões e antiga capital do reino de Strathclyde. A fortaleza, ao longo dos anos, resistiu com sucesso aos ataques dos Pictos, dos Escotos e dos Anglos. No entanto, de acordo com os anais de Ulster, Ivar e Olaf sitiaram a fortaleza por 40 dias até que o suprimento de água se esgotou. Ivar então saqueou o castelo. Os anais de Ulster registram que, uma vez terminado o cerco, muitos prisioneiros foram transportados para Dublin para serem vendidos como escravos, já que, nessa época, Dublin era um dos principais mercados de escravos da Europa. Depois disso, Ivar mais uma vez seguiu para Dublin e ficou conhecido como o Rei dos Nórdicos de toda a Irlanda e Britânia, sendo também o Rei de Dublin. Ivar era uma lenda viva, assim como seu pai, o matador de reis e a ruína das linhagens reais, mas ele nunca conseguia se estabelecer para governar. Ele sempre precisava de mais, outro reino e outra aventura. No ano de 871, Ivar voltou a Dublin, onde permaneceu como rei dos nórdicos de toda a Irlanda e Grã-Bretanha até sua morte no ano de 873. A razão de sua morte permanece desconhecida, mas muitos especulam que foi devido à sua maldição. Ivar estabeleceria sua dinastia dos Wai-Elfric e forjaria um legado e uma reputação que duraria um milênio. Ivar levou seu contingente do grande exército pagão e forjou um reino que abrangia Dublin, a ilha de Man, as ilhas ocidentais, Orkney e grandes partes da costa norte e oeste da Escócia. A dinastia de Ivar, ou os descendentes de Ivar, se tornariam o clã viking mais poderoso da Grã-Bretanha por um tempo. Segundo a lenda, o corpo de Ivar foi levado de volta para a Inglaterra a seu próprio pedido e foi enterrado na costa para servir como um talismã e impedir novas conquistas de seus reinos. Sagas islandesas do século XIII descrevem as ações de Guilherme, o Conquistador. Ele foi até o local do sepultamento, rompeu o montículo funerário e viu que o corpo de Ivar não havia se decomposto. Guilherme mandou fazer uma grande pira sobre a qual o corpo de Ivar foi queimado. Após queimar o corpo do guerreiro, Guilherme, ele próprio descendente do chefe viking Rollo da Normandia, continuou e conquistou toda a Inglaterra, supostamente quebrando a maldição de Ivar sobre a terra. Ivar, o desossado, destruiu o último reino britônico na Escócia, composto por povos antigos de língua celta que habitavam a Grã-Bretanha desde a Idade do Ferro. Ele também pôs fim à linhagem dos reis da Nortúmbria e da Anglia Oriental. O legado de Ivar continua vivo tanto na história quanto na cultura popular. Halfdan foi fundamental na época do grande exército pagão e na conquista de grande parte da Inglaterra. No entanto, há um problema com a história de Halfdan. Muitas fontes mencionam um filho de Ragnar chamado Vitzuk, que acompanhou seus irmãos até a Inglaterra. Como Halfdan e Vitzuk não são mencionados nas mesmas fontes, muitos historiadores acreditam que eles são, na verdade, a mesma pessoa e que Vitzuk talvez fosse um apelido de Halfdan. De qualquer forma, vamos explorar todas as fontes sobre a vida de Vitzuk e Halfdan, assumindo que eram de fato a mesma pessoa.
Primeiro, vamos olhar para Vitzuk de acordo com o Gesta Danorum. De acordo com essa fonte, Vitzuk era filho de Ragnar Lothbrok, um rei e saqueador lendário, e sua mãe era uma mulher chamada Swangola. Ragnar, sendo um homem de ação, preparou uma expedição para o Helesponto e convocou uma assembleia de dinamarqueses. Ele levaria muitos de seus filhos, e Vitzuk seria um deles. O jovem guerreiro iria com seu pai experiente em batalhas e alguns de seus irmãos para o outro lado do mundo conhecido, onde o sol brilhava mais forte e onde o mar era mais claro. Segundo a história, Ragnar e suas forças subjugaram os exércitos do Helesponto, mas o rei deles havia casado sua filha com o rei russo na esperança de uma aliança. Ragnar logo enfrentaria os russos e seu exército interminável, mas ele e seus filhos superariam suas forças. Vitzuk e seu pai também derrotaram as forças dos Citas, que eram um antigo povo nômade. Vitzuk lutou bem e se destacou na batalha. Ragnar o recompensaria com uma província que eles já haviam conquistado, mas foi feito um acordo pelo qual Vitzuk teria que dividir a terra com o rei dos russos. Assim que o exército de Ragnar terminou no Helesponto, ele e seu exército retornaram para a Escandinávia, assim como Vitzuk. Depois de um tempo, Vitzuk viria a governar a Suécia. No entanto, muitos dos acontecimentos de como isso aconteceu se perderam. Muitos guerreiros e jarls desejavam governar a Suécia e eles conspiravam contra Vitzuk. Um dia, um jarl chamado Daxo prepararia seu exército, mas ele o disfarçaria como uma grande comunidade de comerciantes. Então ele marcharia sobre a cidade onde Vitzuk residia. Daxo entraria na cidade sob o pretexto de ser um comerciante, e Vitzuk o receberia com hospitalidade, fatalidade. Assim que o exército disfarçado chegasse à cidade, eles saltariam de suas carroças e carruagens que não estavam cheias de mercadorias, mas sim de guerreiros. Vitzuk, sendo um guerreiro de verdade, matou muitos homens e não podia ser morto. Logo ele estava cercado por um monte de cadáveres inimigos, mas muitos dos seus guerreiros mais próximos foram capturados na luta. 12 de seus homens foram capturados e receberam a liberdade, mas em vez disso, entregaram suas vidas por seu rei e escolheram compartilhar os perigos de seu líder Vitzuk. Daxo ficou comovido com esse gesto de seus guerreiros, agora sabendo que Vitzuk era um rei digno. Então Daxo ofereceu sua filha em casamento a Vitzuk, mas o dote seria metade de seu reino. Por vontade própria, Vitzuk aceitou a sentença de condenação. Daxo então prometeu que Vitzuk poderia escolher como queria morrer. Vitzuk disse que queria ser amarrado e queimado vivo junto com seus companheiros de guerra. Daxo atendeu ao pedido dele e, por gentileza, concedeu-lhe o fim que ele havia escolhido. Agora vamos olhar para Vitzuk de acordo com o conto de Ragnar e seus filhos, que traz uma história completamente diferente. Ragnar se casaria com Elslaug, filha de Sigurd, o matador de dragões. Juntos, Ragnar e Elslaug tiveram 4 filhos: Ivar, o desossado, Bjorn, flanco de ferro, Vitzuk e Sigurd, olho de serpente. Quando os filhos de Ragnar estavam adultos, eles começaram a fazer incursões por toda parte. Os filhos mais velhos de Ragnar eram chamados Eric e Agnar. Os irmãos conquistaram a Zelândia, Gotland, Uland e muitas outras ilhas menores do mar. Vitzuk e seus irmãos estabeleceram sua base na Zelândia, onde se prepararam para muitos ataques e conquistas. Isso, no entanto, ia contra a vontade de seu pai, Ragnar, mas todos os seus filhos ansiavam por guerra, querendo se tornar tão famosos quanto o pai. Porém, isso acabaria levando à sua queda. Os filhos de Ragnar basicamente se voltaram contra ele e estavam tomando suas terras tributárias contra sua vontade. Para combater isso, Ragnar colocou um homem chamado Eystein Belli como rei da Suécia Superior para proteger o reino de seus filhos. Eric e Agnar navegaram para a Suécia em longos barcos com cabeças de dragão. Ao ouvir essa notícia,
Eystein consultou os chefes suecos e reuniu um exército para defender a terra dos filhos sanguinários de Ragnar. O exército de Erik e Agnar entrou em confronto com o de Eystein e uma grande batalha se seguiu, mas os filhos de Ragnar foram sobrepujados pela superioridade numérica. As tropas deles foram completamente massacradas até o último homem. Agnar foi morto em batalha e Erik foi capturado. Erik disse que não queria mais viver depois de uma derrota dessas. Ele pediu a Eystein que o matasse e sua declaração final foi: envie uma mensagem para minha bela e doce madrasta. Diga que todos os meus anéis são dela. A raiva do meu irmão vai aumentar quando ela trouxer a boa notícia da minha morte. Oslaug receberia a notícia da morte de ambos os seus enteados e choraria sangue. Ela então disse aos filhos: se vocês tivessem caído, eles não deixariam que fossem esquecidos. Vitsuk respondeu: vamos planejar antes de jurar como a vingança pode ser feita. Vários tormentos cruéis aguardam o assassino de Agnar. O rei Eystein ouviu falar da vingança que se aproximava dos filhos de Ragnar e reuniu um exército com todos os homens em idade de lutar que havia no reino. Ivar, Bjorn e Vitsuk reuniram seu próprio exército e, quando os dois lados se encontraram, uma batalha climática aconteceu. A fúria e o desejo de vingança os faziam lutar com uma fúria quase em transe. Os filhos de Ragnar estavam no meio da batalha e mataram muitos homens naquele dia. As forças de Eystein estavam diminuindo e acabaram sendo derrotadas, seguido de um massacre em massa. O rei Eystein cairia, tornando assim os filhos de Ragnar ainda mais famosos. Ragnar iria para a Inglaterra e travaria guerra contra o rei Ela da Nortúmbria. O grande rei e guerreiro que era Ragnar seria capturado, no entanto, e então foi executado ao ser jogado em uma cova de cobras. Mais uma vez, os filhos de Ragnar precisariam vingar outro membro da família, mas desta vez era o mais celebrado viking de todos os tempos, seu pai, Ragnar. Vitsuk e seus irmãos iriam para a Inglaterra, tendo reunido um enorme exército que mais tarde ficaria conhecido na história como o Grande Exército Pagão. Juntos, os Ragnarssons invadiram o reino da Nortúmbria e mataram o rei Ela. Eles o mataram com a execução ritualística conhecida como Águia de Sangue para humilhar o rei Ela, assim como ele humilhou Ragnar. Eles queriam que ele sofresse, sacrificando-o aos deuses com uma morte lenta e vingativa, apaziguando o espírito de Ragnar. Depois que Ragnar foi vingado, Vitsuk saiu em incursões por muitas terras, incluindo Inglaterra, Normandia e França. O local mais distante que ele visitou foi Lunen, no norte da Itália. Vitsuk até considerou ir para Roma, mas decidiu não ir por causa das grandes histórias que ouviu em suas viagens da antiga cidade de Old, onde deuses estranhos já haviam reinado e permitiram que os guerreiros de lá conquistassem o mundo. Vitsuk havia saqueado por toda parte. Ele já tinha ido ao Helesponto, lutado contra os russos, citas, italianos, franceses e ingleses, e ele e seus irmãos eram os homens mais famosos em todas as terras onde se falava nórdico. Quando os filhos de Ragnar retornaram à Escandinávia, dividiram suas terras, e Vitsuk passou a governar muitas regiões, incluindo Vendland. No entanto, de acordo com fontes anglo-saxônicas, após a conquista da Anglia Oriental e da Nortúmbria, Ivar, o Sem-Ossos, levaria muitos de seus guerreiros para o norte e se separaria do grande exército pagão. Na crônica anglo-saxônica, Vitsuk seria referido como Halfdan. Depois que Ivar foi para o norte, Halfdan assumiu o comando do grande exército pagão, e de acordo com a crônica, seu exército lutou contra os saxões ocidentais 9 vezes, incluindo a Batalha de Ashdown. No dia 8 de janeiro do ano 871, Halfdan dividiu suas forças em 2 contingentes, um sob seu próprio comando e o outro sob o comando de seus condes. Eles estavam enfrentando o príncipe Alfredo, que mais tarde ficaria conhecido na história como Alfredo o Grande, e seu irmão mais velho, o rei Ethelredo de Wessex. O príncipe Alfredo liderou suas forças na batalha,
e ambos os lados formaram uma parede de escudos. O rei Ethelredo de Wessex fez o que qualquer rei deveria fazer e liderou o ataque morro acima em direção aos vikings. A batalha foi feroz, com muitos guerreiros morrendo de ambos os lados, mas eventualmente os saxões conquistaram a vitória. Halfdan, no entanto, ainda estava à solta, tendo escapado da batalha. Apenas 2 meses depois, houve outra batalha conhecida como a Batalha de Merton. De acordo com a crônica anglo-saxônica, houve uma grande matança de ambos os lados e os vikings ficaram com o controle do campo de batalha. O sacerdote guerreiro Bispo Eimundo cairia. 1 mês depois, o rei Ethelredo morreria devido aos ferimentos sofridos na batalha. Halfdan estava agora um passo mais perto de conquistar toda a Inglaterra. Halfdan e o grande exército pagão travaram 9 batalhas consecutivas contra os saxões do oeste, mas eles simplesmente não se rendiam. Então, Halfdan aceitou uma trégua com o novo rei coroado, Alfredo. Isso levaria a uma paz frágil, mas os objetivos de Halfdan ainda eram conquistar toda a terra. Halfdan e o grande exército pagão então tomaram o controle de Londres e passaram o inverno lá. Durante esse período, moedas foram cunhadas com o nome de Halfdan, identificando-o como líder do exército e rei. Os vikings aguardaram lá até o ano de 874, quando conquistaram a Mércia e depuseram seu rei. O rei Burred foi levado ao exílio e substituído pelo regente fantoche Ceolwulf. Após essa grande vitória, o grande exército pagão se dividiria novamente. Guthrum seguiria para o sul para continuar a luta contra Wessex e Halfdan iria para o norte para lutar contra os pitos e bretões de Strathclyde. Halfdan então conquistaria Dublin e mataria a Stangel Olafsson, seu rei. O irmão de Halfdan, Ivar, o Desossado, havia governado a cidade antes de sua morte no ano de 873 e Halfdan queria recuperar o reino perdido de seu irmão. No entanto, Halfdan não permaneceu na Irlanda por muito tempo e, no ano de 876, ele retornou a Nortúmbria e foi coroado como rei de Jorvik, que pode ser traduzido como York escandinava. Isso colocaria fim ao governo dos reis fantoches no norte, e Halfdan foi o primeiro Ragnarsson a ser coroado rei em terras inglesas. No entanto, o reinado de Halfdan em Dublin não era seguro e ele foi deposto enquanto governava em York. Ao saber disso, ele ficou furioso. Ele voltou para Dublin para tentar reconquistar a cidade no ano de 877. Halfdan não lutaria contra os irlandeses, no entanto, pois Dublin era uma cidade viking na época, e seu sobrinho, Bardur Ivarsson, filho de seu irmão Ivar, o Desossado, reivindicaria o trono para si mesmo. Nessa empreitada, Halfdan finalmente encontrou seu fim, morrendo na Irlanda e perdendo a batalha de Stratford-le-Wall contra seu sobrinho Bardur. Após uma vida inteira de guerras, Halfdan encontrou seu fim pelas mãos de seu próprio sangue. Então, no Gessadanorum, Vitsuki morreu na Suécia. Na história dos filhos de Ragnar, diz que ele governou Vendland depois de todas as suas aventuras. E se Halfdan for realmente a mesma pessoa que Vitsuki, então, de acordo com os relatos anglo-saxões, ele foi morto em Dublin. Seus feitos foram lendários. Navegando até o Helesponto, lutando contra os russos, citas, irlandeses, ingleses, franceses e italianos. Ele foi aclamado como rei de Jorvik. Ele dividiu terras com o rei dos russos perto do Helesponto. Foi rei de Dublin por um tempo e foi governante de Wendlands. Seu legado foi consolidado, pois ele foi o primeiro rei documentado de Jorvik, transformando a terra para sempre. A história de Ubba se passa no auge da era viking, no século IX. Primeiro, vamos analisar sua ancestralidade e infância. O pai de Ubba era o lendário rei e saqueador, Ragnar Lothbrok. Ragnar era famoso em todo o Mar do Norte devido ao seu status de rei guerreiro. Guerreiros renomados e mulheres também naturalmente se aproximavam dele devido à sua fama e posição. Ele se deitou com uma camponesa sem nome por quem se apaixonou e cortejou o pai dela, Esbern,
convidando-o para banquetes e sendo gentil com ele. A mulher sem nome logo daria à luz um filho, e Ragnar o chamou de Ubba. Quando Ubba já era um homem adulto, seu pai, Ragnar, se preparou para uma expedição ao Helesponto, o canal que forma a fronteira entre a Ásia e a Europa. Ragnar convocou uma assembleia de dinamarqueses e Ubba atendeu ao chamado de seu pai para a guerra, unindo-se a ele. De acordo com o Gesta da Norum, Ubba e seu pai Ragnar passaram por muitas coisas juntos enquanto saqueavam. Primeiramente, eles subjugaram o rei da região próxima ao Helesponto, chamado Rei de A. O rei Dir, no entanto, tinha uma aliança com o rei russo, e quando Ragnar viu seu exército imenso, soube que enfrentá-los poderia significar morte certa. Ragnar, em vez de fugir, teve a ideia de atrelar cavalos a bigas para romper a linha inimiga. Durante a batalha, a linha inimiga se rompeu e os vikings realizaram um massacre em massa contra os russos e seus aliados. Durante a batalha, Ubba lutou com uma fúria indescritível, matando todos que cruzavam seu caminho. Ubba já havia passado mais de 5 anos saqueando e vagando ao lado de seu pai e de outras forças vikings. Agora ele havia provado ser um veterano militar e um guerreiro selvagem. Quando Ubba voltou para casa, ele havia mudado notavelmente. Tendo visto grande parte do mundo conhecido, ele tinha uma visão completamente diferente da vida, pois conheceu muitas terras e reinos diferentes e sabia que a única maneira de conquistar algo era adquirindo poder. Ele se encontraria com seu avô Esbern, que tentou convencer Ubba a assumir o trono de seu pai Ragnar. Ubba ouvia esse veneno sendo sussurrado em seu ouvido e cedia aos seus desejos egoístas. Agora ele se imaginava com uma coroa na cabeça. Esbern tentaria subornar os condes da Suécia para abandonarem Ragnar e se juntarem à sua causa, mas não adiantou. A notícia dessa traição logo chegaria a Ragnar. Ele viajou até onde Esbern residia, confrontou-o e então o matou pessoalmente. Em seguida, ele cortou sua cabeça e a colocou na proa de seu navio, uma mensagem para todos os possíveis traidores. Ubba fugiria, mas logo reapareceria com uma quantidade considerável de guerreiros leais a ele. Ubba travaria guerra na Zelândia contra as forças de seu pai. Ragnar, um comandante militar experiente e incomparável em combate, rapidamente quebraria as fileiras de Ubba e começaria a atacar suas forças por todos os lados. Ubba, no entanto, não podia ser morto. Ele matou tantos guerreiros inimigos que, quando foi dominado pela multidão crescente do inimigo, já estava cercado por uma pilha de cadáveres. Ele foi então capturado. Após a batalha, Ragnar e Ubba teriam uma reconciliação emocionante, e Ubba voltaria a ocupar seu antigo lugar entre os filhos de Ragnar. Ubba então desaparece da história até zarpar para a Inglaterra com milhares de vikings, depois de ouvir a notícia da morte de seu pai na Nortúmbria. Ubba tinha um objetivo: vingar seu pai e fazer a Inglaterra arder. Durante esse período, a terra fragmentada da Inglaterra era dominada por 4 grandes reinos: Nortúmbria, Mércia, Anglia Oriental e Wessex. Os vikings navegariam até a Inglaterra em meados do século IX. De acordo com a crônica anglo-saxônica, uma força massiva de pagãos passaria o inverno em Anglia Oriental. Eles obteriam informações valiosas e recursos até atacarem o reino da Nortúmbria no ano de 867, onde mataram o rei Ela. Ubba e seus irmãos eram astutos e engenhosos. Sabendo que os saxões seriam muito mais difíceis de controlar sob seu domínio direto, eles colocaram um rei fantoche chamado Egberto como rei da Nortúmbria. No entanto, ele era apenas um cobrador de impostos glorificado que financiaria as futuras invasões dos reinos ingleses. Na verdade, os filhos restantes de Ragnar governavam: Ubba, Sigurd, Ivar, Bjorn e Halfdan. Os irmãos dominariam o norte da Inglaterra e o transformariam aos poucos em Danelândia. No entanto,
Bjorn Costas de Ferro e Sigurd Olho de Serpente deixariam as terras inglesas depois de vingarem Ragnar, pois sua missão agora estava completa. Mas Ivar, Ubba e Halfdan permaneceriam. No ano de 869, o reino da Anglia Oriental foi então conquistado pelo grande exército pagão. Ubba e seu irmão Ivar teriam o rei Edmund à sua mercê e o mataram, transformando-o em um mártir. Ele então seria lembrado pela história como Santo Edmund. Os vikings então estabeleceriam outro rei fantoche chamado Oswald para governar a Anglia Oriental. 2 das 4 grandes reinos ingleses agora haviam caído para o grande exército pagão. Depois disso, Ivar desapareceria da história inglesa e iria para o norte. Assim, vários bandos de guerra dentro do grande exército pagão se separaram e Ubba passou a comandar sua própria força de homens. Por um ano, o grande exército pagão então faria campanha contra os saxões do oeste. Depois, eles tentariam conquistar a Mércia. Grande parte seria conquistada. Os vikings agora controlavam todo o norte do país e uma grande parte da Mércia. Apenas o Essex resistia. No ano de 875, o grande exército pagão invadiu o Essex e tomou Wareham. O Essex tinha acabado de cair. Ubba velejaria do país de Gales, onde passou o inverno, e desembarcaria na costa de Devon. Ao desembarcarem, os vikings descobriram que os saxões haviam se refugiado em uma fortaleza chamada Cernwith. Isso culminaria na Batalha de Cernwith no ano de 878. A tática de Ubba era esperar até que os guerreiros lá dentro se rendessem por falta de comida ou água. Mas Oda, o Ealdorman de Devon, sabia que Alfredo estava no exílio, sua situação era desesperadora. De acordo com o irmão Acer, os saxões do oeste saíram da fortaleza em um ataque ao amanhecer e conseguiram dominar as forças vikings, matando mais de 800 homens. Ubba, o filho de Ragnar, estava entre os mortos. Os saxões ainda capturaram o estandarte do corvo de Ubba, que era considerado mágico e imbuído de poderes malignos de ídolos pagãos. Com a morte de Ubba e a fragmentação do grande exército pagão, Alfredo, o Grande, logo sairia do exílio e uniria o sul da Inglaterra para retomar suas próprias terras. Ubba foi o último Ragnarsson vivo em solo britânico, e sua morte encorajou os saxões sob o comando de Alfredo, o Grande, rei de Wessex, o suficiente para que ele derrotasse o novo líder do grande exército pagão, Guthrum. Contra todas as probabilidades, Alfredo recuperaria seu reino e iniciaria uma dinastia que duraria por gerações e unificaria a terra fragmentada em um só reino. Embora isso não acontecesse por muitos anos, até o reinado de seu neto Ethelstan. O legado de Ubba vai além dos relatos históricos. Seu personagem se tornou uma presença constante na cultura popular moderna, com representações na literatura. Ubba é lembrado como uma figura carismática de guerreiro, famoso por suas lendárias habilidades de combate. Sigurd Ragnarsson, também conhecido como Sigurd Olho de Serpente, foi um guerreiro viking semi-lendário e rei dinamarquês. Muitos reis escandinavos traçam sua ancestralidade até Sigurd, usando a linhagem de sua mãe para tentar reivindicar descendência divina de Odin. Primeiro, vejamos seus antepassados. O pai de Sigurd era o lendário guerreiro e rei Ragnar Lothbrok, mas seu sangue mítico e mágico viria de sua mãe, Aslaug, que era uma feiticeira e vidente. Veja, o nome de Sigurd estaria ligado aos feitos de seu avô materno. O pai de Oslag também se chamava Sigurd, que se tornaria uma lenda em toda a Escandinávia e nas regiões germânicas ao matar o dragão Fafnir, deitando-se em uma cova e apunhalando-o no coração por baixo dele. De acordo com a saga de Ragnar Lothbrok e seus filhos, Oslag diria a Ragnar: "Você sabe que estou grávida. Será um filho homem que terei, e uma serpente estará nos olhos do menino. Quero que o menino seja chamado como meu pai, pois em seu olho estará a marca da glória." Oslag logo depois entraria em trabalho de parto. E depois que o menino nasceu, ele foi colocado sobre o manto de Ragnar.
Quando Ragnar viu o menino, ele recitou um verso. Sigurd será o nome do menino. Ele se comportará em batalha como o pai de sua mãe, de quem herdou o nome. Assim, o maior da linhagem de Odin será chamado de Olhos de Serpente, e ele trará muita morte. A serpente no olho, que foi atribuída ao nome de Sigurd, era uma característica física. Ele nasceu com uma marca no olho que descrevia a imagem de um Ouroboros. Esse símbolo antigo representa uma serpente ou dragão comendo a própria cauda. Na mitologia nórdica, o Ouroboros aparece como a serpente Jormungandr, um dos filhos de Loki. Essa serpente cresceu tanto que conseguiu circundar o mundo inteiro. É muito semelhante ao Leviatã bíblico, sendo uma criatura única sem par, com a cauda colocada na boca e envolvendo o mundo inteiro. A serpente também pode simbolizar a transmigração das almas. Essa característica genética ou mítica é inédita e, sem dúvida, é atribuída à sua mãe mágica e à sua ancestralidade lendária. Foi sugerido que a marca em seu olho se refere à condição ocular conhecida como nistagmo, mas isso não pode ser verificado. Sigurdo nasceu no início do século IX, mas não temos uma data exata. Quando menino, Sigurdo já era impulsivo e ousado. Sendo muito mais jovem que seus irmãos Ivar e Bjorn, ele não participaria das batalhas ao lado deles, mas ainda assim expressava sua opinião. Na saga de Ragnar Lothbrok e seus filhos, quando Sigurdo ainda era apenas um menino, seus meio-irmãos Erik e Agnar foram mortos pelo rei sueco Eystein Beli. A mãe de Sigurdo, Elslog, ficou arrasada mesmo que eles não fossem seus filhos. Ela chorou sangue e pediu aos seus filhos que vingassem os irmãos mortos, pois esse era o modo viking. Mas o rei sueco controlava Uppsala e uma vaca sagrada chamada Sibliga, e Ivar, o desossado, acreditava que os deuses estavam do lado de Eystein e temia a magia que reinava ali. Ivar achava imprudente atacar Eystein, mas um jovem Sigurd disse que eles precisavam lutar. E seu irmão mais velho, Bjorn Costas de Ferro, recitou um verso e disse que, embora pouco se diga em palavras, um homem pode se voltar para a vingança em seu coração, em seu peito ágil como um falcão. Não temos uma serpente nem uma cobra brilhante em nossos olhos, mas meus irmãos me alegram. O verso de Bjorn transmite que Sigurd era especial, pois ele se referia ao fato de Sigurd ser único por ter uma cobra brilhante no olho e como ele motivou seus irmãos mais velhos a lutar, mostrando sua necessidade de vingança. Após as palavras encorajadoras de Sigurd, seus irmãos realizaram sua vingança contra Eystein. Quando Sigurd se tornou um homem, ele ficou muito próximo de seu pai, Ragnar, e passou a acompanhá-lo em invasões na Escócia. Aqui, ao lado de seu pai, Sigurd teria um gostinho da batalha e mataria muitos guerreiros escoceses. Ele chegou a ser nomeado Conde de Pictlândia devido aos seus feitos no campo de batalha. Sigurd conquistou a posição de conde lutando ao lado de seu pai. No entanto, ele ficava inquieto, e o aventureiro e guerreiro dentro dele ansiava por conhecer terras distantes e lendárias. De acordo com a saga de Ragnar Lothbrok e seus filhos, Sigurd e seus irmãos embarcariam em uma viagem extremamente perigosa até o Helesponto, que é uma via navegável no sudoeste da Turquia. Parece que os filhos de Ragnar permaneceriam nessa parte do mundo por um tempo considerável, saqueando e pilhando. Eventualmente, Sigurd e seus irmãos navegariam até uma cidade chamada Luna, que fica na Espanha. Então, Sigurd e seus parentes de fato viajaram por terras distantes. Nessa época, eles já haviam invadido muitas cidades e castelos, e eram tão famosos que, na região, não havia criança, por mais jovem que fosse, que não conhecesse os nomes dos filhos de Ragnar. Chegou-se até a falar em ir para Roma Borg, que pode ser traduzido como Roma. No entanto, os irmãos sabiam que essa empreitada poderia terminar mal, pois já tinham ouvido grandes histórias sobre o antigo reino. Então, eles decidiram não fazer isso e, em vez disso, atacariam pequenas cidades para garantir riqueza. Com o tempo, os filhos de Ragnar deixariam o Mediterrâneo e navegariam de volta para a Escandinávia, mas suas ações os tornaram famosos.
Ragnar tentaria competir com seus filhos, conquistando a Nortúmbria com 2 navios, e as chances impossíveis fizeram com que ele fosse capturado e depois morto. As notícias sobre Ragnar logo chegariam aos seus filhos, e Sigurd, ao ouvir o que havia acontecido com seu pai, cortou-se até o osso com uma faca que segurava na mão, fazendo um juramento de sangue. Sigurd e seus irmãos então juraram que vingariam seu pai matando o rei Ela da Nortúmbria, o homem que havia executado seu pai Ragnar. No ano de 865, Sigurd e seus irmãos uniram muitos dos chefes e clãs vikings sob a bandeira da vingança, pois Ragnar era muito amado e todos desejavam vingá-lo. Eles logo zarpariam para a Inglaterra e ficariam conhecidos na história como o grande exército pagão, devido à devastação que causaram. De acordo com o Gesta Danorum, Sigurd e seu irmão Bjorn Braço de Ferro navegaram para a Inglaterra juntos com uma frota de 400 navios e com um desafio aberto declararam guerra ao rei Ela. Ivar, no entanto, pediu terras como compensação pela morte de seu pai. O rei Ela atendeu ao pedido dele, achando-o razoável. Tudo isso fazia parte do plano magistral de Ivar. Ele começou a construir uma pequena cidade com muralhas fortes e também fez alianças com todas as pessoas do país, especialmente com os senhores e líderes. Por fim, todos os chefes ao redor juraram lealdade a ele e a seus irmãos. Enquanto isso, Halfdan e Ubba também atenderiam ao chamado de Ivar para a guerra. Assim que os exércitos se encontraram, muitos dos condes da Nortúmbria abandonaram o rei Ela e se juntaram aos filhos de Ragnar. O rei Ela percebeu que estava em desvantagem numérica. A batalha começou e foi um massacre completo, com a maioria dos homens do rei Ela perecendo, enquanto ele próprio foi capturado. Ele foi então morto com a execução ritualística conhecida como Águia de Sangue. Após a campanha na Inglaterra, Sigurd herdaria muitas das terras de seu pai. Muitos dinamarqueses se reuniram e votaram em Sigurd como soberano para receber o império de Ragnar. Depois que Sigurd se tornou rei, foi relatado que ele mudou de um guerreiro selvagem para um homem de lazer, tendo visto muitas guerras e passando a refletir e meditar sobre suas vitórias e triunfos passados. Sigurd acabaria se casando com a filha do rei Ela, Blidr, e eles teriam um filho chamado Harthacnut. Seus descendentes depois se tornaram reis da Dinamarca. Entre eles estavam Gorm, o Velho, Harald Dente Azul, Sweyn Barba Bifurcada e Canuto, o Grande, que foram talvez os reis mais influentes e poderosos do Mar do Norte. Na Gesta Danorum, afirma-se que nenhum inimigo atacaria Sigurd quando ele era rei, e que ele não tinha inimigos, sugerindo um período de paz após ele herdar o império de Ragnar. Isso indicaria que ele morreu por causas naturais e não em batalha. É por isso que talvez não haja registro da morte dele. O legado de Sigurd é envolto em misticismo. No entanto, ele também seria o ancestral de muitos reis, como Sweyn Barba de Garfo e Canuto, o Grande, que depois conquistariam a Inglaterra para si, realizando o que os filhos de Ragnar e o grande exército pagão nunca alcançaram. Bjorn nasceu como Bjorn Ragnarsson, e ele era filho de Ragnar Lothbrok e Elslog. Bjorn ganhou seu nome ao ajudar seu pai, o rei Ragnar, na batalha, junto com seus meio-irmãos Fridleif e Hedbard, que eram todos guerreiros endurecidos. Quando seu pai Ragnar conheceu o rei Saul da Suécia, antes da batalha, Ragnar escolheu resolver a disputa à moda antiga, em uma luta até a morte. O rei Saul, no entanto, não lutaria pessoalmente e escolheu Starkad como seu campeão, junto com seu grupo de 7 filhos para lutar contra Ragnar. Ragnar escolheu seus filhos para dividir a glória da luta de campeões com ele. O duelo de guerreiros aconteceu à vista de ambos os exércitos, e Ragnar e seus filhos saíram vitoriosos do duelo. Dizem que Bjorn infligiu uma grande matança em seus inimigos sem receber nenhum ferimento. Ele então reuniu o exército de seu pai e ganhou a força de seu lado, que era como ferro, dando-lhe o nome de Ironside.
A habilidade de Bjorn em batalha e sua presença no campo de batalha encorajaram seu pai, Ragnar, a atacar e matar o rei inimigo, o que levou à destruição de suas forças. Ragnar então presenteou Bjorn com o senhorio da Suécia por sua bravura em batalha. Bjorn foi posteriormente convocado para lutar por seu pai, Ragnar, junto com seus irmãos. Eles então devastaram o território dos escoceses. Bjorn então voltou para seu próprio reino e, após muitas expedições, recebeu notícias da morte de seu pai, Ragnar, pelas mãos do rei Ela. Enquanto ele jogava um jogo de dados, e dizem que ele apertou a peça com tanta força que arrancou sangue dos dedos, que caiu sobre a mesa. Então ele disse: "O destino é mais incerto que este dado que lanço." Bjorn então reuniu uma frota de 400 navios e declarou guerra ao rei Ela, sedento por vingança. Bjorn e seus irmãos convocaram o grande exército pagão para vingar Ragnar e esmagaram as forças do rei Ela na batalha. Ele foi então capturado. Bjorn e seus irmãos então ordenaram a execução do rei Ela pelo Águia de Sangue. Durante o processo, eles salgaram a carne mutilada do rei e se alegraram, pois haviam derrotado seu inimigo mais implacável. Bjorn então voltou para seu próprio reino e deixou seus outros irmãos para governar e saquear o restante das terras inglesas. O feito mais famoso de Bjorn foi sua incursão semi-lendária no Mediterrâneo, que começou por volta do ano 860 d.C. Seguindo os passos de seu pai, Bjorn e seu irmão Vitsuk saquearam o norte da França. No entanto, ao final, em vez de retornar à Noruega, ao ouvir sobre as terras ricas do Mediterrâneo, Bjorn decidiu seguir adiante. Ele saqueou a costa espanhola, contornou Gibraltar e subiu até o sul da França, onde ele e seus homens passaram o inverno. No verão do ano seguinte, Bjorn seguiu para a cidade de Pisa, que logo saqueou. Enquanto estava em Pisa, Bjorn ouviu dizer que a cidade sagrada de Roma estava ao seu alcance, a apenas uma curta viagem para o interior. Ciente das riquezas que haviam sido saqueadas de várias abadias na Inglaterra e na França, ele antecipou a imensa fortuna que poderia ser saqueada da cidade central da cristandade. Infelizmente para Bjorn, ele havia sido enganado sobre a real distância de Roma. Quando seu exército chegou à cidade de Luna, eles pensaram que haviam chegado a Roma e começaram um cerco. No entanto, em Luna, os vikings encontraram seu adversário à altura. Ansioso para entrar, Bjorn arquitetou um engano incrível. Bjorn enviou um mensageiro ao bispo de Luna, que relatou que ele havia morrido, mas se convertido ao cristianismo em seu leito de morte e desejava ser enterrado em solo consagrado dentro da cidade. Não querendo negar a Bjorn um enterro cristão, o bispo deu permissão para que o corpo de Bjorn fosse trazido por uma pequena guarda de honra. No entanto, assim que seu caixão foi colocado na igreja, Bjorn surpreendeu os clérigos reunidos ao saltar de dentro do caixão. Depois disso, ele e sua guarda de honra abriram caminho à força até os portões da cidade, abrindo-os e permitindo que seu exército saqueasse a cidade. Animado por essa vitória, Bjorn lançou novos ataques à Sicília e ao norte da África, retornando ao Estreito de Gibraltar. No entanto, dessa vez, os governantes árabes da Espanha anteciparam sua chegada e reuniram uma frota contra ele. A frota de Bjorn foi devastada pela frota sarracena, que bombardeou os vikings com fogo grego. Bjorn perdeu quase 40 navios e a maior parte de seu saque, mas conseguiu escapar de volta para a Noruega com pilhagem suficiente para viver o resto de seus dias como um homem rico. Com a morte do pai de Bjorn, Ragnar Lothbrok, a Escandinávia foi dividida entre Bjorn e seus irmãos. Bjorn herdou grande parte do reino da Suécia devido à sua luta vitoriosa ao lado de seu pai muitos anos atrás, onde fundou a Casa de Munzo, que governou a Suécia por várias gerações e eventualmente se tornaria a casa governante da Dinamarca. A Casa de Munzo, conhecida na Suécia como a Velha Dinastia, recebeu seu nome da ilha onde Bjorn Braço de Ferro teria sido enterrado. Ele foi enterrado em um monte funerário, coroado por uma pedra com uma inscrição rúnica. Seus descendentes seriam os reis da Suécia.
Bjorn forjou uma dinastia lendária pela espada e, através da conquista, sendo lembrado como Bjorn, braço de ferro, como era chamado, era favorecido pelos deuses, permitindo que qualquer exército que ele comandasse ganhasse a força do ferro, devido à força, determinação e coragem de Bjorn.